Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a meu favor. Agradeço, Senhor, pela noite que o Senhor me concedeu. Agradeço pelo dia que amanheceu para mim. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que está amanhecendo. Agradeço pelo ar, agradeço, Senhor, pela chuva que o Senhor mandou. Agradeço pelo frio, agradeço, Senhor Jesus, pela terra, pelos céus, pelo ar, pelo mar. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor colocou diante de nós. Agradeço a Ti, Senhor, pelo meu corpo, pelos meus pés, pela meu físico todo. Agradeço também, Senhor, pelos irmãos, pelos outros demais. Agradeço pelos homens. Agradeço, Senhor, pelas nações. Agradeço pelas terras. Agradeço ao Senhor Jesus também pelo país do Brasil. Agradeço, Senhor, pelo governo que o Senhor tem dado e pelas vitórias que está concedendo a nós ali no Planalto, ali em Brasília, Senhor. Agradecemos ao Senhor também pelos deputados, pelos senadores. Agradecemos, Senhor, pela tua vontade. Agradecemos pelo teu governo que o Senhor tem sobre cada um dos homens, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que o teu governo está funcionando em cada um dos homens. Ainda que os homens sejam duros, porém o Senhor perdoa-os. Não imputa neles, ó Senhor, os pecados. Em nós, ó Senhor, nos seres humanos, não imputa esses nossos pecados, Senhor. Mas ajuda-nos, ó Senhor, a entender que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor veio para nos salvar. Senhor, então a nossa vida está escondida em Ti. A nossa nação está escondida em Ti. Senhor, abençoa o YouTube, abençoa este canal, abençoa o Google, abençoa, Senhor, toda a direção desse Google e desse YouTube. Abençoa, Senhor, dá sucesso, dá força, dá vitória. Exerça o Teu governo sobre eles também, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que abençoe os que se acham viajando, os que se acham por terra, pelo mar, pelos ares. Ó Senhor, que o Senhor possa guardá-los. Abençoa aqueles que se acham nos hospitais. Abençoa, Senhor, as crianças, os recém-nascidos. Oh, meu Deus, as mulheres que estão dando à luz também. Continua abençoando, Senhor, este mundo, esta nação. São todos teus, Senhor. E que o Senhor possa ter o seu governo, o seu domínio sobre nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre o processo. Construir uma cidade para a própria existência. Satanás, trabalhando no interior de Caim, sugeriu-lhe que construísse uma cidade. Talvez Satanás tenha lhe dito: Caim, você está com medo de que as pessoas o matem. Para a sua existência, você precisa de uma cidade que o proteja. Por ter perdido Deus, Caim ficou com medo. Ele havia perdido Deus como seu suprimento, alegria e defesa. O propósito principal das cidades nos tempos antigos era a proteção. Daí Caim construiu tal cidade para sua própria proteção. Numa cultura sem Deus, as pessoas são forçadas a se defender por si mesmas. Caim não chamou a cidade de Jeová, mas de Enoque, conforme o nome de seu filho. Ele deu o mesmo nome ao seu filho e à sua cidade, porque, em certo sentido, a sua cidade era o seu filho, e ele amou-a como amava ao próprio filho. É muito significativo notar que o nome Enoque significa iniciado, referindo-se a algo iniciado por Caim. Caim foi o primeiro construtor de cidades, e o primeiro planejador de cidades, e o primeiro arquiteto. Caim foi um inventor, um iniciador. O primeiro item de sua invenção, porém, não foi a cidade, foi a religião. Primeiramente inventou uma religião, e depois a construção de cidades. Um dos descendentes de Caim foi Lameque. O nome Lameque, em hebraico, significa forte, poderoso.
Lameque, a sétima geração da humanidade, era uma pessoa poderosa. Tendo duas esposas, ele praticou a poligamia. Capítulo 4, verso 19. Assim a poligamia começou na cidade de Enoque, na terra de Node, que significa errante. Lameque praticou a poligamia a fim de satisfazer suas paixões. A poligamia é uma violação da lei natural ordenada por Deus para a existência do homem. O casamento é necessário para a existência humana. Todavia, ele precisa ser restrito, de acordo com o princípio de uma esposa para um marido. Este princípio foi ordenado por Deus para preservar a existência humana. Lameque foi o primeiro a quebrar o princípio divino para o casamento. A primeira de suas duas esposas foi chamada de Ada. Ada significa adorno. Ela foi alguém que se adornou e se embelezou-se. Ada foi uma esposa de adorno. Tendo essas duas esposas, a luxuaria de Lameque foi trazida à luz. Um dia Lameque gabou-se diante de suas esposas e disse: Lameque, as suas esposas. Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai-o, que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Gênesis 4, 23 e 24. Lameque foi ainda mais arrogante do que seu antepassado Caim, orgulhando-se de ter matado um homem porque o ferira e um jovem por tê-lo pisado. Assim, Lameque foi não somente polígamo, mas assassino, um jactancioso, arrogante. Lendo esse pequeno trecho da palavra, podemos ver quão terrível foi a primeira cultura humana, uma cultura sem Deus. Todas essas coisas malignas ocorreram na cidade de Enoque, construída por Caim. Esta pode ser chamada de vida da cidade, que era tão maligna como a vida nas grandes cidades de hoje. Inventou a criação de gado para viver. Ada, a primeira esposa de Lameque, gerou Jabal e Jubal. Jabal foi o pai da pecuária. Capítulo 4, verso 20. Ele inventou a criação de gado com o objetivo de ter um meio de vida. Ele se tornou um nômade, vagando de um lugar para o outro, porque não tinha terra alguma que lhe pudesse dar sua força. Ninguém no Brasil deseja ser um nômade, pois a terra neste país é muito fértil. Assim não há necessidade de alguém aqui ser nômade. Todavia Jabal descobriu que a terra não lhe daria sua força. Isso o forçou a ser um nômade e a criar gado, a fim de ter um meio de vida. A questão de estabelecer para si um meio de vida é um dos principais aspectos da cultura do homem. A cidade foi inventada para a existência do homem e a criação de gado foi inventada para a subsistência. Amém.